Pessoal, graça e paz a todos, amém? Deus seja louvado pela sua vida, pela sua casa, pela sua família, pelo seu lar. Um breve estudo sobre Atos 8, uma breve reflexão, onde nós temos ali a passagem de Filipe e o eunuco. Eu vou dar uma pincelada nesse texto, porque é grande, para a gente não tomar muito espaço no vídeo. O texto diz o seguinte, ó: um anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: dispõe-te e vai para o lado sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Este se acha deserto. Ele se levantou e foi. Eis que o etíope eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro, que viera adorar em Jerusalém, estava de volta e, sentado no seu carro, vinha lendo o profeta Isaías. Então disse o Espírito a Filipe: aproxima desse carro e acompanha-o. Correndo Filipe ouviu o ler ao profeta Isaías e perguntou: compreendes o que vens lendo? E ele respondeu: como poderei entender se alguém não me explicar? E convidou Filipe a subir e a sentar-se junto a ele. Ora, a passagem das Escrituras que estava lendo era esta. E aí então Filipe foi explicando, as profecias sobre Jesus, porque Jesus morreu na cruz, né? Então após o Filipe explicar tudo isso, a humilhação de Cristo, ele foi traído, tosquiado, mas não abriu a boca. Filipe foi explicando esse texto. Então, no versículo 34 diz: então o eunuco disse a Filipe: peço que me explique a quem se refere o profeta. A quem se refere o profeta? Fala de si mesmo ou de algum outro? Então Filipe explicou, e começando por essa passagem da Escritura, anunciou-lhe a Jesus. Seguindo eles o caminho afora, chegando a certo lugar onde havia água, disse o eunuco: eis aqui água, o que impede que seja eu batizado? Filipe respondeu: é lícito se crês de todo o coração. E respondendo ele disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. O que eu quero dizer para vocês aqui nessa reflexão, queridos, é que não existe evangelização, não existe como nós evangelizarmos sem a cooperação do Espírito Santo. Não existe como a gente anunciar o Evangelho sem que as nossas palavras estejam ungidas pelo Espírito Santo, nesse texto que nós lemos, nós podemos tirar um ensinamento bem claro de que o Espírito Santo ele dirigiu os passos de Filipe para o deserto. Aparentemente você poderia se espantar, mas deserto, pode perceber bem que o texto fala: a terra era deserta, você não tinha ninguém naquele lugar. Como que o Espírito Santo vai dirigir uma pessoa a pregar o Evangelho num lugar que não tem ninguém? Ou seja, um deserto. Deserto é um lugar que não tem ninguém, Mas por lá viajava, a Bíblia diz, o eunuco da Etiópia, como diz o texto, e precisava de esclarecimento espiritual. Esse eunuco estava lendo o profeta Isaías, mas ele não estava entendendo o que ele estava lendo. Ele precisava de um esclarecimento espiritual. Portanto, queridos, se compreendermos a palavra eunuco literalmente, nós iremos ver que o cristianismo, nesse sentido, ele estava removendo as barreiras erigidas pelo judaísmo. Ou seja, um estrangeiro poderia converter-se ao judaísmo, mas o etíope, que era eunuco, não podia participar plenamente da adoração a Deus, conforme está escrito lá em Deuteronômio 23, versículo 1. Depois você dá uma olhadinha. Era proibido o eunuco participar da Assembleia de Deus, Então, apesar de ter
viajado a Jerusalém para adorar, esse eunuco ainda ele era considerado um semi-prosélito. Entendeu, queridos? Ele não era aceito na Assembleia por conta da lei, tá? Mesmo assim, o Antigo Testamento predisse o dia em que os estrangeiros, o dia que os eunucos, né, não seriam mais excluídos da comunhão do povo, conforme está escrito lá em Isaías 56, 3 e 7. Depois vocês lêem com mais calma. Isaías 56, 3 a 7, explica, né, que chegaria um dia que os estrangeiros e que os eunucos não seriam mais excluídos da comunhão do povo de Deus, ou seja, não seria mais excluído da Assembleia de Adoração. Tá? Então, observamos aí no texto que Filipe inicialmente leva para o seio da igreja os samaritanos, que estavam entre os judeus, e depois os gentios. Agora leva o etíope, que era meio convertido ao judaísmo, para a Assembleia do Senhor. Olha o poder do Espírito Santo agindo nessa evangelização, né? O texto é bem claro nesse sentido. Então tem algumas verdades nesse texto que a gente precisa compreender, né? A primeira verdade que nós precisamos compreender, queridos, está no versículo 26 a 30, é que é preciso saber que uma vida vale todo o investimento do mundo. Ou seja, uma vida que nós ganharmos para Deus vale todo o investimento do mundo, né? A Bíblia fala que uma alma para Deus vale o mundo inteiro. Você quer saber quanto custa o mundo inteiro? Ganhe uma alma para Deus e a discipule. Para você ver o que é ganhar o mundo inteiro. Esse é o valor de uma alma. É trabalhoso, queridos, tá? Mas vale a pena. Então Filipe ele sai de um avivamento na cidade de Samaria e vai para o deserto pelo chamado do Espírito Santo. Olha que loucura, né? Você está no lugar bom, no lugar avivado, numa igreja avivada, né? Mas você vai para um deserto por orientação do Espírito Santo. Parece assim algo louco, algo assim que não dá para entender, né? Mas, queridos, quando o homem se interessa por Deus, nós temos que entender isso. Quando a pessoa se interessa por Deus, quando você nos interessamos por Deus, logo nós iremos descobrir que Deus se interessa por nós, tá? Então, quando a gente se interessa por Deus, quando a gente se envolve com as coisas de Deus, nós vamos entender que Deus também vai se envolver com as nossas coisas, né? Então, nós vemos aqui que, porque o eunuco estava lendo as Escrituras, Deus lhe enviou um intérprete das Escrituras para explicar as Escrituras. Quando a pessoa tem um interesse sobre as coisas de Deus, o próprio Deus utiliza pessoas para descortinar o entendimento da pessoa, né? Então, quando a pessoa busca a presença de Deus, ela quer de verdade conhecer a Deus, o próprio Deus manda pessoas para lhe descortinar o entendimento. Isso aconteceu na minha vida, e isso acontece na vida de todos aqueles que de verdade abrem o seu coração para Deus, né? Assim como esse moço, esse eunuco. Então, Deus tira o Filipe da multidão e o envia para evangelizar uma única pessoa no deserto, né? Uma única pessoa no deserto. Então, queridos, nós temos que entender que para Deus uma vida vale todo o investimento, tá? Às vezes nós ficamos aí batalhando com uma vida dentro da igreja e as pessoas ficam, né, tem que dispensar. Não, queridos, tá? Para Deus aquela vida vale muita coisa, tá? Para Deus uma vida, uma alma salva, uma alma discipulada, ela vale todo o investimento. Às vezes não precisa ter uma igreja cheia de pessoas não discipuladas, de pessoas não nascidas de novo. O que Deus quer são pessoas salvas, pessoas que têm um compromisso com Deus, tá? Não adianta você ter uma igreja lotada de pessoas, 400, 500 membros, e serem pessoas rasas, sem qualquer tipo de envolvimento ou qualquer tipo de intimidade com o Espírito Santo. Então, para Deus, uma vida vale todo o investimento. Lembra do filme A Lista de Schindler? E naquele filme, o autor principal, ele declara: quem salva uma vida, salva o mundo inteiro. Isso é uma verdade, queridos. Quem salva uma alma, salva o mundo inteiro, tá?
Então nós temos que nos preocupar em salvar uma alma a cada vez. Não precisamos nos preocupar com multidões não, tá? Se Deus quiser que você salve multidão, Deus vai te capacitar para isso. Mas se Deus quiser que você vá só no deserto para salvar uma pessoa, tá? Deus vai te impulsionar para isso. Talvez vai soar estranho, Deus te mandando você ir para um beco, pregar o Evangelho. Talvez vai soar estranho, Deus te mandando para um certo lugar para pregar o Evangelho. Mas é porque o Espírito Santo tem pessoas lá que de verdade estão se interessando por Deus. E Deus quer revelar a sua verdade ao coração dessas pessoas, tá? Então fica aí essa reflexão, tá? Quem salva uma vida, salva o mundo inteiro, tá? Então não deixe de pregar o Evangelho a tempo e fora de tempo, tá? Assim como Felipe fez, Felipe obedeceu a palavra do Senhor, aparentemente era loucura ir para o deserto pregar o Evangelho, né? Era loucura, entendeu? Vou pregar para quem? Para camelo? Vou pregar para calango? Para que eu vou pregar? Mas, queridos, se o Espírito Santo mandou, a gente tem que obedecer, porque certamente tem pessoas lá que estão se interessando, que estão interessadas, assim como o eunuco estava, pela palavra de Deus, por conhecer a Deus. E aí nós somos instrumentos de Deus, né, para que possamos aclarear, né, o entendimento dessas pessoas, para que possamos ser luz, que possamos ser sal sobre o verdadeiro com Cristo Jesus. Amém, queridos? Deus abençoe a todos e guarde essa frase, tá? Quem salva uma vida, salva o mundo inteiro. Deus abençoe a todos.